Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um modelo relacional. Eu vou começar apresentando os principais conceitos, a fundamentação do modelo relacional. Em seguida eu vou falar sobre constraints, são as restrições que a gente impõe no nosso modelo relacional. São conjuntos de regras que a gente define, por exemplo, que um determinado campo do nosso banco de dados ele não pode ter um valor vazio, um valor faltante. A gente impõe regras para evitar duplicações de dados. A gente evita que certos relacionamentos indesejados ocorram. Então, essas são as nossas constraints no modelo relacional. E eu vou depois falar sobre os casos de violação dessas constraints, ou seja, qual é o mecanismo de proteção do banco de dados para evitar que essas regras que a gente definiu sejam violadas. Bem, falando sobre os principais conceitos do modelo relacional, o primeiro deles é o conceito de relação. Tá? Uma relação, na prática, é uma tabela. A gente vai ver que, no âmbito informal, a gente diz que é uma tabela. A gente vai ver que o banco de dados relacional, ele na prática, ele é composto por um conjunto de tabelas. Então, cada tabela dessa é uma relação. É importante ressaltar que o modelo relacional ele é muito bem fundamentado, ele tem um alicerce firme na lógica e na matemática. Ele tem um formalismo rigoroso por trás. Mas no aspecto prático, a gente tem o que a gente conhece como a linguagem SQL. Né? No inglês, ela vem chamada de Structured Query Language, ou seja, linguagem de consulta estruturada. Existe um padrão SQL bem definido e várias implementações desse padrão. E a gente vai estudar mais adiante como é esse padrão e também entender as diferenças entre o modelo formal, a definição do padrão SQL e possíveis variações desse padrão nas implementações específicas nos SGBDs, ok? Bem, a relação ela é um conceito baseado na ideia de quê? De conjunto. Então, como um banco de dados relacional ele é formado por relações e relação vem do conceito de conjunto, então a gente tem que o modelo relacional ele é baseado na teoria dos conjuntos. Tá? Esse modelo foi proposto lá na década de 70 por Codd, né, então pesquisador da IBM, e esse modelo teve tanta aceitação, teve tanto sucesso, que levou ele a receber esse prêmio importante da ACM, que é o Turing Award. Então, como eu falei, informalmente, uma relação ela se assemelha a uma tabela de valores. E como uma tabela, ela é formada por linhas e por colunas. Então, em cada linha, a gente tem fatos. São fatos do mundo real. Por exemplo, pode representar uma pessoa, ter o nome da pessoa, a data que ela nasceu, isso é um fato, a data que aquela pessoa nasceu. Pode representar relacionamentos, por exemplo. Pode representar a contratação de uma pessoa para trabalhar em um projeto, onde qual é o projeto que aquela pessoa trabalha, quem é a pessoa que passou a ser contratada, a carga horária que ela vai ter naquele projeto. Enfim, fatos do mundo real são representados como linhas em tabelas no modelo relacional. E a gente tem também as colunas, que a gente chama essas colunas de atributos. Tá? Aí cada coluna dessa tem um cabeçalho, e aí esse cabeçalho a gente diz que são os nomes dos nossos atributos. Então, a estrutura é mais ou menos assim, onde a gente tem as nossas linhas, representando nesse caso aqui, a gente diz que a relação é uma relação student, ou seja, estudantes. Então, cada linha vai ser um estudante diferente. Então, cada coluna vai representar um atributo desse estudante, ou seja, o atributo nome, o atributo SSN. O SSN ele é equivalente a como um CPF aqui no Brasil, é o número de seguridade social americano. Aí a gente tem um telefone, endereço, enfim, são atributos de estudante. E cada linha dessa a gente chama no modelo formal de tuplas, ok? Então, o mapeamento entre o modelo formal e o modelo prático é relação é chamado de tabela, coluna é chamado de atributo, cabeçalho de coluna são os nomes dos nossos atributos, as linhas são chamadas de tuplas. A gente tem também um conceito importante no modelo relacional, que é o conceito de chave. A gente diz que uma chave
é uma determinada coluna, na verdade é um valor de uma coluna que identifica unicamente uma determinada tupla. Ou seja, a gente nessa tabela aqui, a gente tem diversos estudantes, cada um em uma linha, né? Cada um é uma tupla. Então, algum desses valores aqui, se a gente conseguir encontrar um valor que identifique unicamente esse estudante, ele é a chave da nossa relação, chave da nossa tabela. Aqui tem uma perguntinha para vocês, né? Qual que é a chave da tabela student? Então, eu vou pedir para vocês darem uma pausa no vídeo, observar essa tabela e depois volta e aí eu vou fazer uns comentários sobre isso para ver se vocês acertaram qual é a chave dessa tabela. Então podem dar uma pausa agora. Bem, nesse caso aqui, a melhor coluna, né, o melhor atributo de estudante que a gente poderia definir para ser a chave seria esse SSN, né, que seria equivalente, como eu falei, ao nosso CPF. Então, cada pessoa tem um SSN específico, né, lá nos Estados Unidos, então ele identificaria unicamente. Mas isso pode variar de caso a caso, né? Muitas vezes a gente não tem tanta facilidade para encontrar uma chave numa tabela como a gente teve nesse caso específico. A gente pode também fazer composição de atributos, ou seja, a gente pode pegar um par de atributos para representar uma chave. Imagine que você tem um cadastro de carros, de veículos, e aí você poderia ter uma coluna com as letras, uma coluna com os números. Então, a composição dessas duas colunas, desses dois atributos, daria a você uma chave, uma identificação única. Isso pode acontecer também. E aí, muitas vezes, a gente não tem um atributo perfeito para a gente definir ele como uma chave. E aí, a gente pode estar gerando o que a gente chama de chaves artificiais ou chaves substitutas. Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho e imaginar como é que você poderia definir uma chave artificial. Vocês podem dar uma pausa no vídeo, pensar um pouquinho e depois ouvir o que é que eu tenho a falar. Pode dar uma pausa agora. Então, nesse caso, uma chave artificial, você poderia, por exemplo, definir um valor inteiro, sequencial, começando com 1 e incrementando ele à medida que novas tuplas vão sendo inseridas nessa relação. Ok? Então, dessa forma, você já garantiria que cada tupla vai ter um identificador único. Então, é um artifício quando você não tem uma chave muito boa, ou por algum outro motivo que a gente vai ver mais na frente, você prefere não utilizar uma determinada coluna, um determinado atributo e prefere gerar uma chave artificial, arbitrariamente. Bem, a gente tem também o conceito de esquema. Tá? O esquema é a descrição de uma relação. Tá? A gente descreve dessa forma, no modelo formal, a gente diz que a gente tem uma relação R, aqui é o nome da relação, aí abre parênteses, e aqui a lista de atributos separados por vírgula, fecha parênteses. Então, R é o nome da relação e de A1 a N são os atributos dessa relação. Eu vou estar apresentando, assim como no caso de esquema, várias notações do modelo formal. Vocês não precisam se preocupar muito com essa notação nesse momento, é só para mostrar para vocês como isso pode ser formalizado. E lá na frente, a gente pode estar apresentando algumas definições, alguns outros conceitos mais avançados que podem mencionar relações usando esse tipo de notação. Então é importante que você tenha em mente isso. Mas vocês não precisam se preocupar muito em decorar nesse momento essas notações, ok? Então aqui tem um exemplo. A gente teria uma relação customer, que é a relação cliente, e aí teria o ID dele, o nome, o endereço, o telefone e assim por diante. A gente diz que cada atributo ele pertence a um domínio. O que é o domínio? É o conjunto de valores possíveis que a gente pode atribuir a esse atributo. Aí a gente usa essa notação equivalente à notação de função, onde a gente faz domínio e passa o atributo para retornar qual seria o domínio. Então, no caso desse exemplo aqui, o domínio desse atributo nome do cliente seria, por exemplo, varchar25. No jargão do banco de dados, varchar é um tipo de dado que ele é do tipo caractere de tamanho variável. Então, seria de tamanho máximo 25. Mas você poderia descrever em linguagem natural, por exemplo. O domínio desse atributo seria todas as combinações de caracteres de comprimento até no máximo 25, certo? Aqui tem 4 perguntas para vocês responderem. A primeira delas é: qual o domínio desse atributo ID?
né? Domínio é o mesmo que formato? Terceira, todos os atributos de uma relação pertencem a domínios diferentes? E a quarta, qual a importância do nome do atributo? Então, mais uma vez, eu vou pedir que vocês parem o vídeo, reflitam sobre isso e tentem ver se vocês fizeram uma boa reflexão antes de ouvir o que eu tenho a falar. Vocês podem dar uma pausa no vídeo agora. Bem, então vamos lá, né? Em relação à primeira pergunta, qual o domínio de cust_id? Se você imaginar, por exemplo, que o ID seria um número inteiro, sequencial, como eu falei, por exemplo, você poderia dizer que é o conjunto de todos os inteiros possíveis. Então, poderia ser esse o domínio. A segunda pergunta, domínio é o mesmo que formato? Esses dois conceitos eles são bem relacionados, mas eu gosto de frisar que existe uma certa diferença. Imagine um CEP. Um CEP você tem, por exemplo, 8 dígitos, né? Então, você poderia dizer que o domínio é o conjunto de todos os possíveis valores inteiros com 8 dígitos. Enquanto que o formato ele pode variar um pouquinho, você pode colocar um traço, um espaço, mas isso está muito mais associado à forma de visualizar numa aplicação, por exemplo. Então, são coisas um pouco diferentes. O domínio está mais relacionado ao conjunto de valores possíveis, enquanto que o formato ele tem essas peculiaridades, né? Mas a gente tem também uma terceira pergunta. Todos os atributos de uma relação pertencem a domínios diferentes? Não, né? Nada impede que você tenha dois atributos em uma relação que eles tenham o mesmo domínio, sejam todos os inteiros possíveis ou todas as cadeias de caracteres possíveis de comprimento 10, nada impede. Inclusive, você pode ter dois atributos que eles semanticamente sejam bastante equivalentes. Por exemplo, você pode ter dois atributos CEP, um sendo CEP residencial e o outro sendo CEP do local de trabalho. Então, eles vão ter exatamente o mesmo domínio. A quarta pergunta é: qual a importância do nome do atributo? Isso é parecido com aquilo que a gente aprende quando está aprendendo a programar, para dar bons nomes para as nossas variáveis, para que fique fácil de entender o código, para alguém que vai dar uma manutenção no código consiga entender o que está acontecendo ali. Então, a mesma coisa se a gente faz com o banco de dados. A gente dá bons nomes de atributos para facilitar a manutenção depois, para ficar fácil de entender. Então, uma tupla, né, no modelo formal, a gente representa ela com essa notação. A gente abre a tupla, fecha a tupla aqui e coloca separado por vírgula os valores contidos naquela tupla. Aqui tem um exemplo do que poderia ser uma tupla dessa relação customer. Tá? Aí a gente usa essa notação também indicando quantos atributos são contidos naquela tupla ali, estão contidos naquela tupla. Aqui no caso é uma 4 tupla, poderia ser uma 5 tupla, 6 tupla. A gente tem aí, então, que uma relação ela é um conjunto dessas tuplas, dessas linhas. Aqui a gente tem o conceito também de estado de uma relação. O estado de uma relação é como se fosse o snapshot da relação em algum determinado momento, ou seja, o que é que tem de valor em determinado momento que eu parei para observar aquela relação. No caso, no modelo prático, uma tabela. O que é que tem de dado armazenado? Então, é no momento específico, porque você olhou e logo em seguida essa relação, nessa tabela, pode ter sido modificada. Então, o estado é um snapshot. Então, no modelo formal, a gente representa com esse R minúsculo, e aí a gente passa aqui qual é o nome da relação. Isso a gente diz que é um subconjunto da combinação de todos dos valores de atributos, certo? E cada atributo é restrito pelo seu próprio domínio. Então, é a combinação de todos esses possíveis valores respeitando os domínios. É um subconjunto disso aí. E então a gente diz que um estado de uma relação é um povoamento de uma tabela, certo? É um valor específico que está contido nela, um conjunto de valores que está contido nessa tabela. Aí a gente diz que isso corresponde a um conjunto de tuplas, obviamente, um conjunto de linhas. Então, a gente pode definir como um conjunto de T1, T2 até Tn, né? Onde cada T desse é uma tupla. E, por sua vez, cada tupla, ela é representada por um vetor desse de valores, V1, V2 até Vn, né? Então, onde
cada VJ desse aqui pertence a um determinado domínio do atributo AJ. Então, aqui tem a tabela que faz o mapeamento dos conceitos no âmbito formal e no âmbito informal. Do lado informal, a gente tem tabela, que equivale a uma relação. Já um atributo no lado formal equivale a um cabeçalho de coluna. Um domínio seria todos os valores possíveis, né, de uma coluna. Uma tupla seria uma linha. Um esquema de uma relação seria uma definição de uma tabela. E um estado de uma relação seria o povoamento de uma tabela. Aqui tem mais uma vez uma relação estudante, se vocês quiserem dar mais uma olhada aí. Bem, a gente tem umas características importantes no modelo relacional que merecem ser destacadas. Tá? A primeira delas é em relação à ordenação das tuplas. A gente viu no modelo formal que as relações são conjuntos, ou seja, as tuplas elas são elementos de conjuntos. Então, como a gente sabe da teoria dos conjuntos, esses elementos que estão contidos dentro do conjunto, eles não têm uma ordem específica. Então, a mesma coisa se aplica aqui. As tuplas elas são consideradas como sem ordem específica. Isso quer dizer que, se eu reescrevo essa tabela aqui e mudo a ordem desses itens, eu vou dizer não só que é a mesma relação, mas que é o mesmo estado da relação, ou seja, tem exatamente o mesmo povoamento, o mesmo conjunto de valores. Tá? Agora, em relação aos atributos, você pode considerar que a ordem é importante, principalmente do ponto de vista prático. Vou citar um exemplo. Você criou uma tabela no seu banco de dados, na hora que você vai criar, você vai dizer quais são os atributos que vão existir nessa tabela, quais são os tipos desses atributos. Então, você vai especificar no seu script usando uma certa ordem, mesmo que não tenha nenhuma razão para isso, mas você vai ter, obviamente, que ter uma ordem ali. Aí, quando você depois for fazer consultas nessa tabela, né, nessa relação, aí você vai dizer, me retorne todos os elementos da tabela. Cada tupla que vai ser retornada, ela vai ter os valores na mesma ordem, utilizada lá na criação, porque é um padrão simplesmente das implementações. Outra coisa, você quer fazer uma inserção numa relação, aí você não especifica em que atributos você quer inserir. Você sabe quais são os atributos, são 4 atributos: nome, data de nascimento, endereço e telefone. Aí você faz um comando de inserção e coloca 4 valores com os tipos correspondentes e pede para inserir. Funciona isso no SGBD. E aí ele vai inserir considerando a mesma ordem lá da criação. Então, a ordem ela tem sua importância. Porém, você pode pensar, num ponto de vista um pouco mais amplo, que a ordem ela não tem um aspecto tão importante, não tem um rigor tão grande, e inclusive no modelo formal você pode especificar como tem aqui nesse exemplo, como um conjunto de chave e valor, ou seja, o nome do atributo e o valor do atributo, o nome do atributo e o valor do atributo. Do ponto de vista prático, você pode estar fazendo isso também, você pode estar falando, especificando um comando, insira nessa tabela, nesses atributos, nessa ordem, esses valores nessa ordem. Aí você pode mudar a ordem da definição. Tá? Então, é só um recado que a ordem dos atributos ela tem um impacto prático importante que deve ser considerado. Então, aqui a gente tem só 2 exemplos, 2 situações, onde a gente tem exatamente o mesmo estado da relação, só que veja que a gente tem ordem diferente aqui de armazenamento dessas tuplas. Como eu falei antes, eu posso mudar a ordem e o estado vai ser exatamente o mesmo. Aqui a gente tem mais algumas características das relações, né, começando pela atomicidade dos valores das tuplas, ou seja, cada valor numa tupla ele é considerado indivisível, um valor atômico. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse tipo de coisa mais na frente na disciplina. Isso parece ser uma coisa simples, mas que, dependendo da situação, você pode enxergar de uma forma ou de outra. Só adiantando de forma bem breve. Suponha que você cria um atributo e chama de endereço.
E aí você vai pensar, poxa, o endereço ele tem várias partes, ele tem a rua, ele tem o bairro, né, o número. Então, eu posso pensar que aquilo ali é divisível, não é atômico. Mas se você determinou aquilo como um único atributo, significa que o banco ele não vai ser capaz de processar aquilo seguindo o mesmo padrão que você utiliza para fazer um processamento, uma consulta, por exemplo. Você me retorne todos os estudantes que moram no bairro X. Então, você não vai ter um atributo bairro, você vai ter um atributo endereço. Você tem como fazer artifícios para chegar no bairro, processar aquela string. Mas se você precisa fazer consultas dessa natureza, é importante que você tenha um cuidado e que divida mais esses atributos para que você tenha uma atomicidade realmente no nível que você quer ter, certo? Então, isso vai depender muito da forma como você pensou no seu banco, na forma como você pensou em utilizar ele. Mas uma vez definido, aqueles valores são considerados atômicos. Então, a gente tem a definição aqui. Se T é esse conjunto de valores, de V1 até Vn, né? E esse T é uma tupla, é uma linha no estado Rzinho, né? da relação R. Então, a gente diz que cada V desse aqui, VI, né? deve ser um valor pertencente a um determinado domínio AI, certo? Um domínio de um atributo daqui dessa relação. Então, a gente tem que ter esse mapeamento consistente aí. Tem uma perguntinha para vocês aí, que é, faz sentido atribuir valores null a um atributo? Então, mais uma vez, eu vou pedir que vocês deem uma pausa, pensem um pouquinho sobre isso antes de ouvir o que eu tenho a dizer. Então, podem dar uma pausa agora. Então, retornando, a resposta é sim. Você pode atribuir um valor null a um atributo, não tem problema nenhum, né? O exemplo aqui anterior, a gente tem alguns valores null, né, que significa que essas pessoas não têm um telefone comercial aqui, um office phone. Na verdade, esse null ele poderia representar várias coisas no mundo real. Poderia ser que a pessoa não quis dar o telefone, não quis fornecer, ou porque a pessoa realmente não tem, ou porque a pessoa não tinha ele disponível naquele momento. Então, o null, a gente vai conversar mais sobre isso, ele pode ter vários significados no banco de dados. Mas não tem problema nenhum você atribuir um valor null. É super comum, inclusive. Aí aqui a gente tem algumas notações mais. Então, quando a gente quer retornar um determinado valor de um atributo, de uma tupla, a gente usa essa notação aqui com colchetes ou essa notação com ponto. Então, a gente chama T e pede o valor aqui desse atributo AI. E, de forma similar, você pode querer retornar um conjunto de valores. E aí você especifica quais são esses atributos. No âmbito prático, a gente utiliza isso também. A gente faz uma consulta no banco de dados. Me retorne o endereço e o telefone de todos os estudantes que aí especifica um determinado critério. E aí a gente vai querer retornar um subconjunto dos atributos, não todos. E aí a gente passa só 2 aqui, né? Então, no ponto de vista formal, a notação é essa. Como eu falei, vocês não precisam ficar muito preocupados em decorar essa sintaxe agora. É só para mostrar para vocês como é que as coisas são definidas no modelo formal. Então, passando para a parte sobre as restrições, as constraints. Como eu falei lá no início, essas constraints são regras que a gente define para restringir certas situações que podem ser possíveis ou não em relação ao armazenamento de dados no nosso banco de dados. A gente pode categorizar as constraints em 3 tipos diferentes de constraints. Esse primeiro é o que a gente chama de restrições inerentes ou implícitas, ou seja, são restrições que são impostas pela própria natureza do modelo. Aqui tem um exemplo, né? Tuplas iguais não são permitidas em um estado de uma relação. Ou seja, não são restrições que a gente especificou manualmente. O próprio modelo, ele é um formalismo e ele já tem algumas restrições inerentes. Então, são coisas que estão fora do nosso poder de estar modificando isso.
Aí a gente tem, aqui no segundo ponto, as restrições baseadas no esquema, as restrições explícitas. Essas sim, a gente define nosso esquema, define quais relações a gente quer ter no nosso banco, quais tabelas vão estar contidas, e aí a gente especifica manualmente quais são as regras ali para inserção, para manipulação daqueles dados. Aqui tem um exemplo. A cardinalidade máxima de uma relação entre entidades. Não confunda a relação com esse conceito de relação, de tabela que eu falei. Aqui seria um relacionamento entre entidades. Ou seja, uma entidade professor e uma entidade departamento, que seria, a regra seria assim, um professor está associado a um e apenas um departamento. Então veja que isso é uma regra que a gente especifica, mas que ela é dependente de um determinado contexto, para um determinado modelo de negócio. Então, isso daí poderia não fazer sentido em uma universidade e fazer sentido em outra, certo? Essas regras a gente especifica utilizando um subconjunto da linguagem SQL, que é a chamada DDL, que se chama de Data Description Language, ou seja, linguagem de descrição de dados, ou Data Definition Language, que é linguagem de definição de dados. A gente vai aprender mais sobre DDL mais na frente. E tem um terceiro conjunto de constraints que são chamados as constraints baseadas na aplicação ou constraints semânticas. Essas daí, elas normalmente são mais complexas, mais elaboradas e muitas vezes se prefere especificar isso no nível de aplicação, em código e linguagem de programação. Mas também é possível especificar usando recursos mais avançados de banco de dados. Por exemplo, um determinado funcionário só pode trabalhar em 3 projetos diferentes ao longo de um determinado ano, projetos de uma determinada empresa, a menos que ele ocupe o mesmo cargo em todos os projetos, a mesma função, por exemplo, testador. Veja que eu estou tentando complicar, eu estou tentando inventar uma regra elaborada, mas essas coisas acontecem nos modelos de negócio. Então, essas situações mais elaboradas, normalmente a gente prefere especificar na camada de aplicação, mas nada impede que seja especificado na camada de dados. Existe uma área, um setor, onde o pessoal gosta muito de colocar essas regras semânticas lá na camada de dados, que é o setor financeiro. Isso acontece por diversas razões, mas em geral, o que acontece é que a tecnologia para se construir a aplicação, ela é muito mais volátil, ela muda muito com o tempo. Uma hora você tem uma tecnologia para fazer uma aplicação web, daqui a uns anos já vai ser outra tecnologia, enquanto que a tecnologia de banco de dados, ela é muito mais estável. Então, eles já têm suas rotinas, os procedimentos, por exemplo, para fazer transações financeiras, que já são estáveis há décadas. Então, não tem muita razão para estar toda vez reescrevendo isso. É uma coisa muito arriscada, muito perigosa. Outra coisa é que você pode restringir a manutenção a essas rotinas a um grupo menor de pessoas que vão estar trabalhando naqueles procedimentos ali e que não se espera que tenha muita volatilidade em termos de tecnologia. E aí você pode contratar, terceirizar outras empresas para estar mudando a aplicação, para estar refazendo uma aplicação web, para estar fazendo aplicativo para um dispositivo móvel, e esses aplicativos eles simplesmente acessam funções que já são previamente definidas lá na camada de dados. Então, é comum em alguns setores você ver uma preferência por colocar mais regras na camada de dados, mas em geral se prefere colocar na da aplicação mesmo. Bem, então a gente tem que as restrições elas são condições que devem ser verificadas em todos os estados válidos de uma relação. O que é isso? O que é que faz uma relação mudar de estado? É uma inserção de um item, uma remoção, uma alteração. Então, toda vez que uma operação dessa acontece, todas as constraints têm que ser verificadas para ver se está acontecendo alguma violação dessas constraints. Tá? E em relação a essas constraints explícitas, né, que a gente especifica manualmente, a gente pode dividir ela em 3 tipos de constraints. A gente tem as restrições de chave, né, onde a gente diz que uma chave ela tem que ter um valor único, ela não pode ter um valor duplicado. Então, isso é a restrição de chave. A gente tem também as restrições de integridade de entidade. O que é isso? A gente tem uma entidade que ela é representada em uma relação do banco,
E aí a gente tem que ter uma chave primária para estar identificando unicamente essa entidade, por exemplo, uma pessoa, um veículo. E, além disso, a gente precisa que exista um valor válido nessa chave primária. Essa chave primária não pode ter um valor null, senão fica sem sentido, não vai estar identificando unicamente essa entidade. E aí a gente tem também a restrição que a gente chama de restrição de integridade referencial, porque no modelo relacional, no banco de dados relacional, a gente tem uma espécie de apontadores, a gente vai estudar isso, que são as chaves estrangeiras, onde a gente determina os relacionamentos entre as entidades. A gente pode ter uma tabela departamento e uma tabela professor. E aí a gente diz que um professor, ele pertence àquele departamento, ele trabalha naquele departamento, está associado a esse departamento. Então, a gente faz uma chave estrangeira de professor para departamento, para representar esse relacionamento. Então, a gente precisa especificar restrições em relação a esse tipo de integridade referencial. Por exemplo, eu não posso apagar um departamento, deletar ele, remover do banco de dados, se tiver um professor cadastrado lá, porque aí o professor vai ficar apontando, né, vai ficar registrado a um departamento que não existe mais. Mas em outras situações eu posso permitir umas situações parecidas como essa. Isso vai depender de caso a caso. Então, essas regras de integridade referencial são baseadas nesse conceito de chave estrangeira, ou seja, para a gente bloquear que uma entidade que está sendo apontada via chave estrangeira seja removida, por exemplo, sem antes eu ter que alterar esse apontador. É uma situação. Aí a gente tem também a restrição baseada no domínio. É basicamente o tipo do dado que a gente quer associar a um determinado atributo. Então a gente pode dizer que um determinado atributo em uma tabela vai ter valores inteiros. Então, se você tentar colocar um caractere ali, não vai funcionar. Então, é baseado, parecido com linguagem de programação tipificada, que você tem que especificar um determinado tipo para um atributo de uma determinada classe, por exemplo. Então, são conceitos equivalentes. A gente tem também um conceito muito importante, que é o conceito de superchave. A gente diz que uma superchave é um conjunto de atributos SK de uma relação R com a seguinte condição: duas tuplas quaisquer de um estado válido R não terão o mesmo valor para SK. Então você pode, a princípio, pensar que isso daí é o conceito de chave, né? Mas eu vou mostrar no pequeno exemplo a diferença entre uma chave e uma superchave. Tá? Então suponha uma relação, vou desenhar aqui no formato tabular mesmo, uma tabela aqui, veículo. Tá? Então está aqui veículo. E suponha que essa relação, né, ela tenha várias colunas, vários atributos, e aqui eu vou colocar aqui as letras da placa, os números da placa, e eu vou colocar aqui a marca, o modelo, o ano de fabricação. Tá bom. Então, o que é que poderia aqui identificar unicamente o veículo a ponto de dizer que é uma chave? Então, poderia ser essa junção aqui entre letras e números. Supondo aquela placa naquele formato tracinho 1, 2, 3, 4. É porque existem outras placas que já misturam os números com as letras aqui, mas supondo nesse formato aqui. Então, se eu pego um conjunto de atributos SK e defino ele como letras, números e marca, por exemplo, eu vou incluir mais coisa aqui, eu vou incluir modelo. Então, se eu tento referenciar uma tupla T, e usando aquela notação, onde eu passo os meus atributos aqui, eu passo SK.
O que é que eu retorno aqui? Eu vou retornar um conjunto de valores assim, né? V1, V2, V1, V2, V3 e V4, que são os valores para esses 4 atributos aqui. Então, se eu passo esses 4 atributos aqui, a gente sabe que sempre o retorno vai ser diferente. Eu nunca vou ter um retorno igual, né, quando são tuplas diferentes. Nenhum par de tuplas vai ter valores iguais para esses quatro atributos aqui. Por quê? Porque esses dois eles nunca se repetem, não devem se repetir, se cada linha é um carro diferente. Então, se esses dois não se repetem, os 4, obviamente, também não vão se repetir. Eu posso ter marcas repetidas, modelos repetidos, até modelo, marca e número, mas nunca os 4 em combinação, ok? Então, quando a gente tem uma situação como essa, onde a gente especifica um conjunto de atributos e leva a uma situação de unicidade assim, a gente diz que esse conjunto de atributos é uma superchave. Mas veja que esse conjunto de atributos não é uma chave. Uma chave é só o subconjunto mínimo da superchave, certo? Então, se eu pego um desses valores aqui, um desses atributos e removo, eu continuo tendo uma superchave? Sim, continuo. Se eu removo mais um, eu continuo tendo uma superchave? Sim. Se eu removo mais um, eu continuo tendo uma superchave? Não. Tá? Então, quando eu cheguei nesse meu subconjunto aqui, com apenas esses dois atributos, eu tinha tanto uma superchave quanto uma chave. Mas quando eu tinha uma situação assim, com o 3, com os 4, eu só tinha superchave, mas não tinha chave. Então, voltando para cá, a gente pode ver agora essas definições e entender bem aqui. Então, quando a gente tem duas tuplas, T1 e T2, né, em um determinado estado de uma relação, a gente nunca vai ter uma situação como essa, né, que T1 e T2, sendo tuplas diferentes, a gente tem o mesmo valor retornado quando a gente especifica uma superchave aí. Então, a gente diz que uma chave K ela é uma superchave. Então, a gente viu que a gente ia removendo os atributos e a gente chegava na chave e continuava sendo uma superchave, né? Só que ela é uma superchave tal que a remoção de qualquer atributo de K resulta em um conjunto de atributos que não é mais uma superchave, não tem mais a propriedade de unicidade. O que é isso? Eu fui removendo aqui, eu agora estou com esse subconjunto aqui. Esse subconjunto tem uma propriedade que, se eu remover mais uma coisa, eu perco a unicidade. Então, quando eu chego nesse subconjunto, que eu não posso mais remover nada, aí sim, eu cheguei na minha chave. Então, a gente diz que a chave, ela é uma superchave mínima, certo? E diz também que uma chave, ela é sempre uma superchave, mas não vice-versa. Você pode ter uma superchave que não é chave. Então, aqui tem um exemplo muito parecido com o que eu desenhei no quadro agora, né? A gente tem uma relação carro, onde a gente tem o estado, um código de registro, isso no padrão americano. Né? Um número de série do modelo, marca, modelo, aqui é o número de série do veículo, aqui tem a marca, tem o modelo, tem o ano. Então, a gente poderia, nesse caso, ter duas chaves diferentes. A gente poderia ter uma chave com o estado mais o número do registro, supondo que lá você pode ter registros iguais, na numeração, né? Um registro alfanumérico. A gente pode ter registros iguais em estados diferentes, então precisaria compor aqui para ter a chave. Aqui no Brasil a gente já não tem isso, né? A gente às vezes coloca na placa o estado, mas nunca se repete em território nacional. Então, nesse caso aqui, veja que isso muda de contexto para contexto, né? Então, nesse caso aqui, a gente precisaria compor o estado. E a gente teria uma outra opção de chave,
que seria esse número de série, seria equivalente ao nosso código Renavan, uma coisa parecida com isso, identificação única de cada veículo. Então, a gente diz que ambos também são superchaves dessa relação car. Né? E a gente diz que, por exemplo, aqui serial number e make, ela é uma superchave, mas não uma chave, porque eu ainda posso remover alguma coisa. Se eu não pudesse mais remover, seria chave. Então, de forma geral, a gente tem que qualquer chave é uma superchave, mas não vice-versa, certo? E qualquer conjunto de atributos que inclui uma chave é uma superchave. E aí a gente tem o conceito também de chaves candidatas, ou seja, em uma determinada relação a gente tem várias possibilidades para escolher a nossa chave que a gente quer de fato representar na nossa relação, que é o que a gente chama de chave primária. Nesse caso aqui a gente tinha duas possíveis chaves, as duas são chamadas de chaves candidatas, mas no âmbito prático a gente só escolhe uma para ser a chave primária. É ela que a gente vai usar para definir os apontadores entre uma relação e outra, que são as chaves estrangeiras. É ela que a gente vai usar para fazer nossas definições no ponto de vista prático. Então, a gente precisa escolher uma delas para usar. Só que é importante que você tenha em mente todas as possíveis chaves, porque quando a gente for entender certas definições do formalismo, algumas definições são baseadas no conceito de chave. Então, você não deve simplesmente, quando vê essas definições, se basear simplesmente na chave primária. Você deve fazer as verificações que a gente vai ver baseado no conceito mais amplo de chave. Mas a gente chega lá e eu vou reforçar esses aspectos, isso mais lá na frente que a gente vai estudar essas questões. Então, quando a gente especifica um esquema de uma relação como essa aqui, carro, aí a gente sublinha a chave primária que a gente arbitrariamente definiu. Pode existir alguma preferência por alguma razão específica, mas a escolha ela é arbitrária. Né? Por exemplo, você pode preferir uma chave que ela seja mais enxuta, menor, que tenha mais caracteres, por exemplo, alfanumérico, sem espaço. Aí é uma questão muito peculiar, mas a escolha ela é, em geral, arbitrária. Aqui a gente tem uma variação desse esquema CAR, certo? Com duas chaves candidatas. Então, a gente tem aqui license number, né? Foi escolhida como a chave primária, que foi essa primeira coluna aqui. Mas a gente poderia ter essa segunda coluna também sendo escolhida, que diz respeito à identificação do motor. Só que aí a gente já pode entrar por outras discussões. Será que se o motor sair de um carro e for para outro, será que não vai perder essa propriedade? A gente vai passar a identificar um carro através do motor? Será que não vai ser problemático? Aí pode ser. Então veja que quando você está modelando o banco, você tem que estar sempre tendo um alinhamento muito rigoroso com o que pode acontecer no mundo real, né? Nas definições de negócio. A gente tem também o conceito de esquema de banco de dados. A gente viu que é um esquema de uma relação, que a gente define o nome da relação, aí abre parênteses, a sequência de atributos, fecha parênteses. E o esquema do banco de dados, ele é um conjunto S formado pelas definições das relações, mais o conjunto de constraints que a gente vai estar impondo. Então, relações mais constraints formam o esquema do banco de dados. Do ponto de vista prático, é exatamente assim. A gente quer criar um banco de dados, a gente vai definindo várias tabelas, todas as tabelas que a gente quer que estejam contidas naquele banco, define todas as constraints, que são as regras de como os valores podem ser inseridos nessas tabelas e como essas tabelas se relacionam, e aí está feito o nosso esquema do banco de dados. Aqui tem um esquema que a gente vai utilizar ele, inclusive, ao longo da disciplina, em vários exemplos, em vários exercícios. Então, é bom você ir se acostumando com ele. Tem esse esquema e um outro, que é o esquema University. Esse esquema aqui é o esquema Company. É um esquema que se assemelha a uma situação de uma empresa. Você pode até imaginar que é uma empresa de desenvolvimento de software, por exemplo, porque ela tem o conceito aqui de projeto. Então, apresentando para vocês esse esquema, a gente tem
essa relação employee, que é em relação empregado, a gente tem outra relação department, que é relação departamento. Você tem essa relação chamada debt locations, né, que são localizações de departamentos. Você tem projetos, work zone e dependent. Tá? Aí, essa work zone, ela vai estar guardando relacionamentos entre empregados e projetos. Ela vai armazenar fatos que correspondem à locação de um projeto, de um empregado em um determinado projeto. Então, fica aí uma perguntinha aí para você. Que tipo de atributos você acha que poderia ter aqui para representar essa alocação? Vocês podem dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco retornar para ouvir a minha resposta. Pode dar uma pausa agora. Então, eu espero que você tenha refletido um pouco antes de ouvir a minha resposta. A gente vai precisar, essencialmente, de dois atributos aí. Um que vai referenciar o empregado que está nessa alocação e o outro que vai referenciar o projeto no qual esse empregado está sendo alocado. Então, na prática, a gente vai ver isso mais na frente. Na prática, cada um desses atributos eles vão referenciar, através de uma chave estrangeira, o atributo equivalente lá na outra relação. Ou seja, a gente vai colocar aqui o número do projeto, por exemplo, a gente tem aqui o PNumber, que é o número do projeto, a gente pode colocar esse, e pode colocar o SSN do empregado, que são dois atributos, né, dessas tabelas que identificam essas tuplas dessas tabelas unicamente. Então, a gente coloca aqui, essencialmente, esses dois atributos e depois a gente especifica uma chave estrangeira para eles. E, além desses, a gente pode colocar vários outros atributos, nada impede. E quais? Aí vai depender do negócio, da situação. Esses dois primeiros são obrigatórios para a gente poder fazer o relacionamento. E os outros atributos podem ser a carga horária que o empregado vai ter no projeto. Veja que a carga horária não é um atributo específico do empregado, porque ele pode estar em vários projetos. Então, a data de nascimento dele é inerente a ele, ao empregado. Né? Isso também não diz respeito ao projeto, porque o projeto pode ter vários empregados, cada um com a sua carga horária. Então, também não é inerente ao projeto a carga horária. Então, é inerente à alocação de uma pessoa, de um empregado nesse projeto. Então, a gente coloca esse tipo de atributo aqui. Pode ter a data que ele entrou, a data que ele saiu. Enquanto a data que saiu estiver lá com null, por exemplo, significa que ele ainda está trabalhando. Então, é esse tipo de dado que a gente armazena quando a gente tem uma situação como essa aqui, que representa um relacionamento entre duas coisas. Tá? A gente vai estudar isso com mais calma, então vocês não precisam ficar preocupados em querer entender rigorosamente como isso funciona. E a gente vai praticar também, vai botar a mão na massa para ver como é que a gente implementa isso tudo. E aí, diante disso, eu queria que vocês também dessem uma pausa e pensassem como seria essa relação dependent, né, que vai estar guardando os dependentes dos meus funcionários, dependente para fim de imposto de renda, de benefício, né, pode ser filho, sobrinho, esposo, esposa, são os dependentes. Então, podem dar uma pausa agora e aí depois vocês ouvem a minha resposta. Então, espero que vocês tenham refletido. Então, aqui eu já posso revelar. Não olhem para essa seta azul que eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco. Aqui é só para mostrar para vocês a estrutura que ficou. Em relação a essa tabela Work Zone, aqui é uma visão bem simplificada, onde só tem a carga horária que ele trabalha, mas vocês viram aí que várias outras coisas referentes à alocação eu poderia estar colocando aqui. E em relação a essa relação dependent, a gente teria, de toda forma, o SSN do empregado, né, para saber de quem é que essa pessoa depende. E aí os dados dessa pessoa. Poderia ter o SSN da pessoa, só que supõe uma situação que um recém-nascido não é obrigado a ter SSN. Então, você não pode amarrar essa situação aqui. Então, você pode colocar outras coisas, o nome, o sexo, a data de nascimento,
qual é o relacionamento, se é filho, se é sobrinho, se é cônjuge. Então, fica difícil de você ter uma chave primária aqui, utilizando somente, por exemplo, um atributo desse dependente, certo? A chave primária, essencialmente, da relação ia ser uma chave composta, porque para identificar unicamente, você teria que pegar a chave do empregado aqui, pegar o SSN e compor com alguma outra identificação do dependente. Aí, nesse caso, só um atributo também seria pouco. Aí você poderia juntar mais aqui com outras coisas, tá? A não ser que você simplifique muito e acredite que ninguém vai ter um dependente com o mesmo nome. Aí você só junta aqui o SSN com o nome e já dá uma boa chave. Mas se você acha que alguém pode ter, por exemplo, 2 filhos com o mesmo nome, aí você vai ter que juntar a data de nascimento. A não ser que a pessoa tenha 2 filhos gêmeos, coloque o mesmo nome nos dois, né, tenha a mesma data de nascimento. Enfim, mas isso vai depender muito do modelo de negócio, a gente não precisa entrar por essas peculiaridades aí. Aí aqui a gente tem essa tabela, como eu falei aqui, essa relação, que define as localizações dos departamentos. Então veja que a gente tem o código do departamento e tem um atributo aqui, uma coluna chamada delocation. Tá? E aí, o que é que você acha que tem armazenado aqui nessa coluna de location? E também, o que é que você acha que significa esse atributo aqui, essa coluna super SSN? Tentem entender, tentem parar para imaginar, deem uma pausa e aí depois ouçam as minhas respostas. Podem dar uma pausa agora. Então, voltando, a gente tem a primeira pergunta aqui, que é relacionada a essa localização. Veja que a gente não tem uma relação específica para guardar localizações, endereços, cidades, a gente não tem isso. Então, nessa situação aqui, a única alternativa para a gente, para colocar uma localização, seria colocar um string aqui, o nome da cidade, por exemplo. Campina Grande, Patos, Souza, né? No contexto aqui da nossa universidade, por exemplo, você poderia ter departamentos espalhados em várias cidades. O departamento de computação, ele poderia ter uma localização em Campina Grande e poderia ter uma localização em outra cidade, mas ser o mesmo departamento, essencialmente. Então, só que você entra por outros problemas que a gente ainda vai conversar em banco de dados, que você pode ter um erro de digitação, e aí escrever Campina Grande de uma forma em uma tupla, e em outra tupla, que seria outro departamento localizado também em Campina Grande, você escrever de uma forma diferente e começar a ter inconsistência que a gente nunca quer que ocorra num banco de dados relacional. Mas isso é um assunto futuro que a gente vai conversar sobre isso. E aqui, esse super SSN seria o SSN do supervisor do empregado. Isso é interessante porque isso é um auto-relacionamento. Então, essa relação ela referencia ela mesma. Quando a gente armazena um determinado funcionário, a gente coloca todos os valores de atributos aqui, para todas essas colunas, esses atributos, a gente vai especificar um valor aqui, que vai ser o SSN, que vai ser a chave primária em uma outra tupla, né? Porque um empregado ele é supervisor de outro empregado. Então, acontece isso também, são os autorrelacionamentos, certo? Uma autorreferência. E mais uma pergunta aí, quais são as chaves que vocês acham que poderiam ser definidas nessas relações? Algumas delas eu já comentei aí, mas tentem imaginar quais seriam essas chaves, podem anotar num papel, por exemplo, e depois ouçam a minha resposta. Podem dar uma pausa agora. Bem, então voltando aqui para revelar o segredo, né? As chaves são esses atributos que estão sublinhados. No caso de employee, seria o SSN, esse é bem simples, bem mais fácil. O departamento, ele tem um número do departamento, que é o D-number. Localizações de departamentos, veja que eu preciso compor, porque o mesmo departamento ele pode aparecer em várias tuplas, e aí o que vai diferenciar uma tupla da outra é a combinação
desse departamento com essa localização. Da mesma forma, eu posso ter departamentos diferentes numa mesma cidade. E aí, o que vai diferenciar uma tupla da outra, né? Do mesmo jeito aqui, é essa combinação entre esses atributos. Projeto, ele também tem um número do projeto. Então, quando você vê número de alguma coisa, é uma ótima chave para você estar escolhendo. E muitas desses números que a gente vê por aí nos sistemas de informação, né? Matrícula do aluno, muitas vezes isso vem lá da necessidade de você ter um registro único no banco de dados. E muitas vezes as pessoas acabam exagerando nisso e causando muita burocracia, gerando números que não deveriam existir. Por exemplo, você tem um número de uma carteira de habilitação, você tem o número de uma matrícula na universidade, você tem o número de CPF, você tem o número de identidade, você só precisaria essencialmente ter um CPF. E aí você vai pedir uma habilitação, a pessoa registra lá que aquele CPF é habilitado para dirigir carro, é habilitado para dirigir moto. Seria um cenário muito mais simples. Você não precisaria ter uma identidade que pode, inclusive, o número se repetir em cada estado. Isso são complicações, às vezes, que a gente gosta de fazer, mas que vem muito dessa separação em diferentes sistemas de informação. Cada um tem o seu sistema, cada um quer ter seu número, o número do título de eleitor, né? Então, para que ter o número do título de eleitor? Você pode ter o número do CPF e saber se a pessoa pode votar ou não pode votar. Enfim, mas isso é uma discussão também que eu não vou me alongar muito aqui. E aqui a gente tem o Workzone, que a gente já comentou, que seria esse par, e Dependent, que a gente já comentou, que para simplificar a gente só pega o SSN e o nome aqui. Bem, então a gente tem que o estado de um banco de dados relacional, né, ele é um conjunto de estado de relações em S. S é o esquema do banco de dados. Então, a gente tem o estado de uma relação, que é aquele snapshot da relação, e a gente tem o estado do banco, que é o snapshot de todo o banco de dados. Ou seja, é um conjunto de todos os valores que estão armazenados no banco de dados em um determinado instante. Passou 1 milésimo de segundo, isso já pode ser completamente diferente. Tá? Então, a gente diz que um estado de um banco de dados, né, que não satisfaz as restrições, as nossas constraints, é um estado inválido. Na prática, se a gente tem essas constraints estabelecidas, o SGBD ele vai garantir que o nosso banco nunca seja levado a um estado inválido, ele vai sempre manter válido, ou seja, a cada inserção, remoção, alteração nas nossas tabelas, essas constraints vão ser verificadas e se o SGBD verificar que essa operação, essa inserção, essa remoção vai estar levando a um estado inválido, ele bloqueia, ele restringe, ele não aceita, tá certo? Então, as operações básicas são essas: a inserção, a remoção e a atualização. Insert, delete e update. E aqui tem um exemplo de como seria um estado de um banco de dados, né? Um banco de dados povoado. A gente tem aquelas mesmas relações que a gente viu, só que agora com valores aí para cada uma delas. Vocês podem dar uma olhada aí com mais cuidado. Em relação àquelas restrições, aquelas constraints explícitas, né, aquelas que a gente especifica manualmente, a gente pode categorizar em 3 tipos. Eu já adiantei quais são esses tipos, mas aqui eu trago um pouquinho mais de detalhes e usando um pouco de formalismo para que fique tudo mais claro. Então, começando pela integridade de entidade, só lembrando que a gente diz que a entidade ela precisa ter uma chave primária associada, e essa chave primária não pode ter um valor null. Então, isso é o mesmo que dizer que se eu quero recuperar o conjunto de valores de uma determinada tupla T, passando como lista de atributos os valores da chave primária, os atributos da chave primária, na verdade, para retornar esses valores vão ser sempre diferentes de null. E isso acontece para qualquer tupla T em um estado de relação R. Tá? Então, se a chave primária ela tem vários atributos, nenhum deles pode ser null. Agora, outros atributos que não pertencem à chave primária, a gente pode também estar especificando regras em relação a se eles podem ou não ter valores null. Mas aí, isso é outro tipo de constraint que a gente especifica manualmente. Em relação à integridade referencial,
Eu falei que isso é ligado ao conceito de chave estrangeira, que é o conceito de foreign key. Então a gente diz que a chave estrangeira, ela referencia a chave primária de uma outra relação. Por exemplo, suponha que a gente tem um cenário com professores e departamentos. Então a gente tem a relação professor, e aí a gente vai ter todos os atributos de professor: nome, data de nascimento, nome, data, telefone e etc. E aí a gente quer alocar o professor a um determinado departamento. Só que existe uma outra relação, uma outra tabela de departamentos. E essa tabela aqui, essa relação departamento, ela tem o número do departamento, ela tem o nome do departamento e etc. E aí a gente quer dizer que esse professor ele trabalha nesse departamento. Aí a gente coloca aqui na relação professor uma nova coluna, um novo atributo que vai ser o departamento. E aí a gente especifica uma foreign key, uma chave estrangeira. A gente tem um comando lá no banco de dados para declarar uma foreign key e a gente diz, ó, existe uma foreign key que vai fazer um apontador aqui de professor para departamento. Aí essa foreign key vai garantir certas restrições de integridade referencial. Por exemplo, a gente pode especificar que é proibido apagar um departamento que esteja sendo referenciado por um professor. Então, o SGBD, toda vez que houver uma remoção aqui, como existe uma restrição, uma chave estrangeira, dizendo que não pode acontecer isso, ele vai garantir que essa restrição não seja violada. E aí vai bloquear essa restrição e vai devolver um erro para o usuário. Okay? Então, a gente diz que uma tupla T1 em R1, na relação 1, referencia uma tupla T2 em R2, se T1 daquele meu atributo que representa a foreign key foi igual a T2 de primary key, ou seja, de um lado é foreign key, do outro é primary key. Então aqui a tupla T1 na tabela professor, passando como atributo a foreign key. Qual é a foreign key? O código do departamento. É equivalente a uma outra tupla lá na tabela departamento e passando a primary key. Qual é? É também o código do departamento. Então, a gente diz que a restrição de integridade referencial, né, ela pode ser representada como uma seta, como eu acabei de fazer, que vai da relação R1.fk para R2.pk, que é a primary key. Então, passando rapidamente aqui para esse nosso esquema company, a gente vê aquelas chaves que a gente já tinha identificado e agora a gente vê as chaves estrangeiras aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma chave estrangeira para ligar o SSN do dependente até o SSN lá do employee. Veja que os nomes dos atributos eles podem ser diferentes, porque ele tem uma semântica específica. Aqui é o SSN, porque é do empregado. Aqui é ESSN para dizer que é o SSN do empregado, porque a gente aqui está com o dependente. E assim vai. Aí a gente tem DNUM para ligar ao DNumber aqui do departamento. Eu particularmente prefiro uniformizar mais isso aqui. Se aqui tem DNumber, eu prefiro colocar DNumber também. Mas isso aí é uma peculiaridade de cada um, tá? Então, voltando aqui, a gente tem algumas perguntas que, depois que eu fizer as perguntas, eu sugiro que você também dê uma pausa no vídeo para refletir um pouquinho. Então, a primeira delas é: uma chave estrangeira pode ter valor null? E a segunda é: uma chave estrangeira pode ser também uma chave primária? Então, dê uma pausa no vídeo e pense um pouquinho sobre isso antes de ouvir minha resposta. Pode dar uma pausa agora. Bem, voltando, respondendo a primeira pergunta, né, uma chave estrangeira pode ter valor null? A resposta é sim, nada impede que uma chave estrangeira tenha valor null. Como? Se a chave primária não pode ter um valor null? Ela vai apontar para quem? Na verdade, ela vai dizer que não existe um relacionamento daquele tipo.
Vou dar um exemplo concreto aqui. Suponha que empregado, né, tem uma chave estrangeira para departamento, que é representado por essa coluna aqui, DNO, que faz um apontador aqui para o DNumber aqui do departamento. Então, suponha que a gente queira permitir, no modelo de negócio é permitido, que um professor não esteja alocado a um departamento específico. Por exemplo, o professor ele é contratado por um concurso único na universidade, e aí só depois ele vai ser alocado para um departamento específico. E aí, quando ele foi contratado, ele já precisa entrar no cadastro, mas ele não tem ainda um departamento específico. E aí, depois, você vai vir aqui, tirar o nu e colocar um determinado valor. E em algum momento você pode ter o nu aqui, isso significa que ele não está referenciando, mas isso aqui não é uma violação da integridade referencial, ele simplesmente não está alocado a um departamento, ok? Então, voltando aqui para outra pergunta, a gente tem uma chave estrangeira pode ser também uma chave primária? Também não tem nenhum problema, nada impede. Aqui a gente tem uma situação onde a gente tem o SSN, que ele é parte da chave primária dessa tabela, sendo também uma chave estrangeira para uma outra tabela. Mas a gente poderia ter somente a chave primária também sendo chave estrangeira, não tem problema nenhum. O modelo relacional ele não restringe esse tipo de especificação. Em relação àquelas restrições de integridade semântica, que são aquelas regras mais elaboradas, mais complexas, que a gente normalmente prefere inclusive colocar na aplicação, né, a gente tem mais um exemplo aqui. O número máximo de horas que um empregado pode trabalhar, considerando todos os projetos, é de 56 horas por semana. Então veja que é uma regra mais elaborada aí. Mas quando você decide colocar isso na camada de dados, ao invés de especificar na aplicação, você pode utilizar recursos mais avançados, que a gente ainda vai conhecer eles, por exemplo, triggers ou então assertions. E é importante ressaltar também que nem todos os SGBDs, nem todas as implementações, né, do padrão SQL incluem, por exemplo, assertions, ou pode não incluir algum outro recurso. Mas em qualquer SGBD dá para a gente usar artifícios e usar recursos avançados para estar incorporando esse tipo de regra aí. Então, a gente diz que as restrições, as constraints, elas não devem ser violadas e seriam violadas como? Através de operações de inserção, de remoção e de atualização, de update. Então, se isso for acontecer, ou seja, você dispara um comando de inserção e ele vai violar alguma constraint, você pode configurar qual seria o comportamento do SGBD para impedir essa violação. Então, você tem basicamente três opções aqui. A primeira é bloquear a operação, ou seja, tentou remover um departamento que tem um professor associado, bloqueie, não deixe, lance um erro. Isso é a opção padrão, normalmente, que é a opção restrict. Aí você tem uma opção que é de executar atualizações adicionais. Você tem Cascade. O que é isso? Execute uma cascata. Isso é muito perigoso. O que é isso? Você, quando remover um departamento, se tiver alguma coisa apontando para esse departamento, remova também. Então, se você remove o departamento, ele vai remover todos os professores que estão associados a esse departamento. Se tiver alguma coisa apontando para o professor, isso também é removido. Isso faz uma cascata que sai removendo até o banco de dados ficar íntegro. Então, isso é muito perigoso, você tem que usar isso com bastante prudência se realmente for a situação que você deseja. E tem a opção também Set Null. O que é isso? Você quer remover o departamento e aí tem um apontador do professor para o departamento. Aí você deixa remover, mas vai lá no professor e coloca null na chave estrangeira. O que é isso? O professor passou a não estar alocado a nenhum departamento. Você não está violando uma restrição de integridade, porque a sua regra, o complemento dela foi esse, dizendo que não precisa bloquear, pode setar null. Então ele vai deixar o professor sem nenhuma alocação e depois você vai lá e seta um novo código de departamento para aquele professor. E você tem uma outra opção mais elaborada aí, que é executar uma procedure, uma rotina, né? E aí você pode configurar para
quando houver uma inserção, execute esse procedimento. Aí, nesse procedimento, você pode ter uma espécie de um código de programação mesmo, com laços e com uma coisa mais elaborada para você fazer algum tipo de manipulação. Mas, normalmente, não é o que se faz. Em geral, a gente utiliza essas opções 1 e 2 aqui. E aí, em cenários mais específicos, mais peculiares, a gente opta por uma alternativa como essa terceira aqui. E cada uma dessas operações, ela pode ter um efeito em diferentes restrições de integridade. Por exemplo, o comando de inserção, ele pode tentar violar aqui a restrição de domínio, ou seja, se tentar inserir um inteiro em um lugar que só pode, em um campo que só pode ser colocado o caractere. Você pode violar a restrição de chave, ou seja, tentar inserir uma outra tupla com a mesma chave de uma tupla já existente. Você pode violar a integridade referencial, ou seja, você insere um professor e coloca como código de departamento 120, e não existe esse departamento 120. E você pode também violar uma integridade de entidade. Você inserir uma entidade e passar como chave primária null. A remoção ela vai violar a integridade referencial, ou seja, eu vou tentar remover o departamento e tem um apontador para lá que vem do professor. Então, quando você especifica uma tabela, você especifica uma relação, você diz o que é que você quer que aconteça quando houver uma remoção. E aí são essas três opções aqui, de restrict, que impede a remoção, eu já falei, o cascade, que faz aquela cascada, que sai removendo tudo que é referenciado, e o set null, né, que altera a referência para null. E aí você pode especificar um comportamento diferente para a remoção e também para o update, porque dá para perceber que o update também pode violar uma restrição de integridade referencial. Como é isso? Eu, por exemplo, altero o código do departamento, lá em professor eu altero o código do departamento e ele vai apontar para um departamento que não existe, por exemplo. Eu faço uma alteração para um código que não existe. Ou eu mudo o código de um departamento. O departamento era o departamento 5, eu resolvo mudar isso para 4. E aí todos os professores que apontam para 5 vão ser afetados. E aí você também pode estar especificando o que é que você quer que aconteça, qual é o comportamento do SGBD para evitar problemas com a violação quando você faz uma operação de update. A operação de update, ela pode também violar as constraints chamadas not null. São aquelas constraints que a gente diz, essa coluna, né, esse atributo não pode ter valor null, esse pode, esse não pode, você pode estar especificando isso. Então, quando você faz uma atualização na sua relação, você pode tentar colocar o valor null onde é proibido. E, na verdade, a operação de update ela pode afetar qualquer uma dessas restrições de integridade. Isso vai depender da situação do atributo que está sendo atualizado. Por exemplo, se você atualiza a primary key, aí você pode estar colocando null lá, vai violar a restrição de integridade de entidade. Você pode estar atualizando uma foreign key, e aí ter esse efeito que eu já falei da integridade referencial. E aí depende do atributo que você está atualizando, mas qualquer restrição de integridade como essa, você vai estar podendo afetar também. Por último, aqui a gente tem a restrição de domínio. Você pode querer atualizar um valor que era inteiro, querer passar para caractere e aquela coluna só permitir inteiro. Então fica a dica de leitura aí para vocês, capítulo 5. Lá também tem uns exercícios, sugiro que vocês façam para fixar o conteúdo. Então, é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Até o próximo vídeo.